Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Administração de Cargos e Salários. Nessa aula, nós vamos falar sobre análise de cargos por competência, que é um assunto aí bastante discutido quando a gente fala em administração de cargos e salários. Então, vamos aprender um pouquinho. O objetivo geral aí da descrição de análise de cargos é descrever detalhadamente as atribuições, conforme a gente viu lá na nossa primeira aula, a periodicidade, se é mensal, se é semanal, se é anual, a metodologia, o que eu vou estar utilizando, se eu vou estar utilizando entrevista, questionário, observação, tudo isso aí para o quê? Para que para que tudo seja claro e transparente no que diz respeito ao dever de cada colaborador que venha a ocupar este cargo. Lembrando sempre, análise e descrição do cargo, não das pessoas, A análise de cargos, ela pretende estudar e determinar todos os requisitos qualificativos, físicos e mentais, as responsabilidades envolvidas e as condições de trabalho exigidas pelo cargo para o seu desempenho adequado, como veremos detalhadamente na nossa próxima aula. Agora, nessa aula, é importante a gente saber que a análise de cargos por competência como instrumento para o processo de recrutamento e seleção, ele considera que as competências definem o comportamento das pessoas para atender às necessidades corporativas. Ao elaborar o inventário comportamental do mapeamento de competências, que é uma metodologia que permite a identificação das competências comportamentais necessárias, para que a empresa ela possa agir alinhada à sua missão, visão e valores, conforme aí a gente viu na primeira aula, a importância de a gente saber qual que é a cultura dessa empresa, Então, se eu sei a cultura, se eu sei a missão, se eu sei a visão e os valores, ao elaborar esse inventário comportamental de competências, eu vou ter um sucesso maior. As competências é um agrupamento de conhecimento, de habilidades e atitudes correlacionadas que afeta a parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com seu desempenho, que pode ser medido segundo padrões pré-estabelecidos e que pode ser melhorado por meio de treinamento e de desenvolvimento. Isso significa que conhecimentos, habilidades e atitude relacionam com desempenho, ou seja, você já deve ter ouvido falar do chá, que significa exatamente isso, conhecimento, habilidades e atitudes, mas não que o chá seja o desempenho, ele se relaciona com os desempenhos, o meu conhecimento, a minha habilidade e a minha atitude. E qual a diferença entre avaliação por competência e avaliação de desempenho? Na avaliação de competências, avaliação por competências, o objetivo é avaliar o conceito de conhecimentos, habilidades e atitudes, avaliando então as competências técnicas e as competências comportamentais do colaborador. Na avaliação de desempenho, o objetivo é avaliar o que o colaborador efetivamente entrega para a organização. É uma visão mais ampla de conhecimentos, habilidades e atitudes. Dentro de conhecimentos, habilidades e atitudes, há um desdobramento onde é dividida a técnica e o comportamento, que se define da seguinte maneira. Primeiro, conhecimento. Conhecimento é o saber, ou seja, é a escolaridade, são os conhecimentos técnicos, os cursos gerais, as especializações, ou seja, conhecimento, saber, competência técnica. A habilidade é saber fazer, a experiência prática do saber, ou seja, habilidade, saber fazer e competência técnica. A atitude é o querer fazer, é ter ações compatíveis para atingir os objetivos, aplicando os conhecimentos e habilidades adquiridas ou serem adquiridas.
Ou seja, a atitude é querer fazer e a competência comportamental, né? As ações compatíveis. Então, a competência técnica é tudo que o profissional precisa para saber desempenhar sua função, para se tornar aí um especialista tecnicamente. Já a competência comportamental é tudo que o profissional precisa demonstrar como seu diferencial competitivo, né? E que tem impacto em resultados, como por exemplo, criatividade, flexibilidade, foco no resultado e no cliente, na organização, entre outros. E gestão por competência é um programa que ele é sistematizado e desenvolvido no sentido de definir perfis profissionais que proporcionem maior produtividade e adequação ao negócio, identificando os pontos de excelência e os pontos de carência, ou seja, suprindo as lacunas, né, e agregando conhecimento, tendo por base certas críticas objetivamente mensuráveis. Então, dentre os objetivos, né, que a gestão por competência busca alcançar, está a maior produtividade, gerências fortalecidas, assertividade, foco nos resultados, ambiente participativo, ambiente emocional, aumento da competitividade e do próprio comprometimento aí do colaborador. Ou seja, entender, organizar e disseminar os conhecimentos ligados aos negócios e às estratégias da empresa. Ser um instrumento de comunicação, de mensagens, de atitudes, conhecimentos e habilidades esperadas de cada empregado, de cada colaborador. Também formar uma base de dados sustentável e confiável para que se possa fazer essa avaliação de desempenho, né? Servir como valiosa fonte de informação para as necessidades de treinamento, de planos de sucessão, de carreiras, né, de seleção e da própria remuneração. Também o comprometimento do líder na gestão efetiva e no desenvolvimento da sua equipe e a transparência nas relações internas da organização. É importante ressaltar que muitas empresas trabalham com o ideograma do chá, né, através do sentido de competências que ele tem, para que essas competências elas possam ser mensuradas e comparadas. Assim, o conjunto de conhecimento, de habilidades e de atitudes formam as competências. Então, como que eu posso fazer aí esse mapeamento, né, dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, né, um mapeamento aí do chá? Então, alguns passos para a gente poder fazer esse mapeamento na organização. Primeiro é estabelecer parcerias, né, entre as áreas da empresa, entre as diversas áreas da empresa. Por que isso? Porque é importante, primeiramente, conscientizar, sensibilizar e orientar tecnicamente o seu cliente interno, para que ele possa entender com clareza qual é o seu papel e perceba que o resultado não é de responsabilidade exclusiva da área de recursos humanos, e sim um trabalho de conjunto de responsabilidades compartilhado, visando uma integração entre todas as áreas da empresa. Também é importante, né, um segundo passo, buscar os indicadores de competência, verificar as necessidades relativas ao cargo e identificar os indicadores relativos ao conhecimento desse colaborador, né, as habilidades e a atitude. Seguido o terceiro passo para o mapeamento é verificar o grau de importância de cada competência. Verificar o grau de importância de cada competência significa o quê? Através da utilização de algum modelo de mensuração. Para mapear as competências na organização, nós podemos utilizar um roteiro, né, como
um exemplo, descrever quais as competências técnicas necessárias ao cargo ou à função, descrevendo também o chá, né, para cada competência que será avaliada, descrever quais as competências comportamentais necessárias para cada função e estabelecer um peso de 0 a 5, por exemplo, né, para cada uma das competências e das técnicas, de competências técnicas e comportamentais. Elaborar as técnicas para avaliar essas competências. Neste momento, nós podemos utilizar aí as entrevistas individuais, os questionários, as avaliações e principalmente muita observação no dia a dia. Como vocês podem observar nesse quadro, um exemplo de descrição de competências, né, referenciais de desempenho, ou seja, dos comportamentos observáveis no trabalho. Então, de um lado, a gente tem a competência e do outro lado, a descrição, os referenciais aí de desempenho. Então, nós temos a orientação para resultados. Essa é a competência. E qual que vai ser a descrição dessa competência? Implementações para incrementar o volume de negócios, avalia com precisão os custos e os benefícios das oportunidades de negócio, utiliza indicadores de desempenho para avaliar os resultados alcançados, elabora planos para atingir as metas definidas. E aí embaixo nós temos aqui no quadro, na competência, o trabalho em equipe. E qual que vai ser essa descrição aí? O que a gente pode fazer nesse trabalho em equipe, né? Quais são os referenciais de desempenho? Compartilhar com o seu grupo os desafios a enfrentar, manter o relacionamento interpessoal amigável e cordial com os membros da sua equipe, estimular a busca conjunta de soluções para os problemas enfrentados pela equipe e compartilhar os seus conhecimentos com o membro da equipe. Então, uma vez com os dados na mão e comparando, né, um dado com o outro, com o que foi pré-estabelecido como competência ideal, naquele quesito para a organização, lembrando sempre da questão da cultura, da missão, dos valores, né, da organização, será possível determinar os gaps, né? O que é isso? É a distância real entre aquilo que a organização entende como excelência e como ela se encontra no momento, em função aí do resultado das avaliações que foram realizadas. A identificação, né, do gap de competências, ela permite que as organizações elas criem estratégias para minimizar essa lacuna e manter-se competitiva no mercado. Bom, terminamos aqui a nossa segunda aula. Não se esqueçam de participar do fórum e qualquer dúvida consulte os nossos tutores que estão à sua disposição. Um abraço e até a nossa próxima aula.